Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Endomarketing Brasil. Hoje estamos celebrando a nossa 20ª edição, gente. Obrigado pela parceria até aqui. Espero que nossos conteúdos tenham sido úteis para todos. Aproveita e ativa o sininho na tua plataforma favorita, seja Spotify, seja YouTube, seja onde vocês costumam ouvir o nosso podcast, para ficar sempre atualizado todas as quintas-feiras e receberem a notificação do novo episódio. Hoje o nosso assunto é a inteligência emocional. Esses dias a gente falou aqui sobre a inteligência social, falamos sobre como ela se cruza com a inteligência emocional e eu achei que seria muito interessante a gente aprofundar nesse assunto, né? É um assunto que é super falado, que vem sendo cobrado da gente, que vem sendo abordado nas empresas e que o mundo maluco que a gente vive cada vez vem sendo mais indispensável. E hoje eu tô com uma super especialista no assunto aqui para conversar com a gente, que é a Helena Brochado, palestrante, consultora e fundadora da Com Propósito. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Cris. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no 20º episódio. Acho que nada chega ao 20º episódio por acaso, né? E sim com muita intencionalidade e acreditando numa ideia. E a cada edição, com certeza, aí vai ser melhor. E me senti muito honrada com o convite de estar aqui com vocês hoje. Mas eu não sabia que era 20º, estou mais feliz ainda. Obrigada. Imagina, eu que agradeço por ter aceitado aí. Com certeza a gente tem pensado muito em ser útil, né, para nossa comunidade aí da comunicação interna do endomarketing, gestão de pessoas, abordar com alguns vieses diferentes, com um certo aprofundamento os temas, e acho que vai ser muito bacana a gente ter essa conversa hoje sobre a inteligência emocional. Fala um pouquinho sobre ti, sobre a tua trajetória e a tua relação com esse tema, né? Uhum. Bom, eu sou mãe da Beatriz e do João. A Beatriz tem 11 anos, o João tem 6. Então, assim, quem é pai e mãe sabe que a inteligência emocional, ela nos exige muito com essas criaturinhas que habitam a nossa casa, né? O tempo inteiro eles estão nos testando e em vários momentos a gente precisa respirar. A respiração, ela é uma super amiga da gente quando a gente fala de gestão emocional, quando a gente fala desse nosso reconhecimento do nosso comportamento. As emoções, elas não são controláveis. E aí vem uma grande frustração quando as pessoas falam de inteligência emocional. Como assim eu não vou conseguir controlar as minhas emoções? A gente ministra uma formação de inteligência emocional, que são 8 encontros, onde a gente forma facilitadores em inteligência emocional, do qual muitas pessoas de recursos humanos e endomarketing são nossos alunos. E uma das coisas que as pessoas sempre falam, tá, então quer dizer que eu vou conseguir controlar as minhas emoções? Não, não vais conseguir, porque as emoções, elas são uma reação fisiológica do nosso organismo frente a algo que está acontecendo. E eu não controlo a fisiologia do meu organismo. O que eu vou controlar são os meus pensamentos e os meus comportamentos a partir dessa situação. Então, a gente se frustra às vezes querendo controlar essas emoções e a gente não vai. E o pior ainda, deixa eu te contar, Cris, é quando a minha filha de 11 anos chega pra mim e diz assim, mas mamãe, como é que tu tá braba comigo dessa forma, se tu dá aula de inteligência emocional? Aí eu olho, neste momento eu não estou com essa inteligência emocional toda que tu queres, né? Porque realmente ela requer intencionalidade e às vezes a gente fica com o cérebro dopado por nós mesmos, né? Por a gente não se dar conta, não tá olhando pro nosso comportamento nesse momento e a gente acaba sendo refém desse monte de neurotransmissores que o tempo inteiro estão sendo liberados a cada estímulo que a gente tem. Mas voltando para me apresentar, então, eu sou psicóloga, nunca trabalhei na área de recursos humanos, nunca trabalhei na área clínica, sempre meu foco foi recursos humanos. Eu comecei a minha trajetória no Terra, quando ter um e-mail @terra era um super benefício, né? A gente não tinha ainda o conceito de startup, mas nós éramos uma startup. Fiquei lá 3 anos e meio coordenando a área de treinamento. Aí depois eu fui para a NET, assumi o interior do Brasil implementando a área de RH. Depois eu fui promovida para gerente de recursos humanos e qualidade, onde o endomarketing também ficava comigo, né, embaixo do meu escopo. Então era do marketing, business partner, a questão da qualidade e segurança. Fechei o processo na NET com 6 anos, foi uma empresa maravilhosa que estava num processo de crescimento gigante. E aí, assim, a importância do endomarketing numa empresa que está em expansão para que as pessoas consigam reconhecer a sua importância dentro da organização.
situação, inclusive que aquelas competências que tanto foram exigidas, talvez nesse momento novo precisamos de outras. Então, o endomarketing foi sempre uma ferramenta que a gente usou para comunicar a gestores e colaboradores do que a gente precisava, né? Ok, tudo que a gente conquistou até agora foi muito importante, mas além disso a gente precisa outras coisas. E por último, eu tive na Clay Hertz, que é um laboratório farmacêutico aqui de Porto Alegre, com atuação nacional, mas do qual eu precisava viajar menos, foi quando eu virei mãe, então eu precisava dar conta também desse outro papel. E aí, pessoal, vem a questão da inteligência emocional, né? O quanto a gente consegue organizar o nosso ambiente para que a gente consiga lidar com as situações do nosso dia a dia. Eu pedi demissão da NET, que foi uma empresa que eu amei trabalhar e eu fui muito feliz, mas naquele meu outro papel, que incluía ser mãe também, eu não conseguia viajar. Né? Então, eu estava chegando no meu limite de exigência comigo mesma. Então, a gente também precisa saber qual é o meu limite, até onde eu posso ir, até onde isso daqui a pouco começa a prejudicar a minha saúde mental. E durante a minha licença maternidade foi que eu pedi demissão, né? Justamente para poder preservar a minha saúde mental, poder ser a mãe que eu imaginava dentro do meu ideal e também continuar sendo a executiva que eu era. Então, eu precisei sair de uma empresa que eu tinha uma demanda de viagem semanal para ir para uma outra que eu também viajava, mas numa frequência muito menor. Então, a inteligência emocional, ela nos ajuda a termos escolhas mais assertivas. Por quê? No momento que eu reconheço as minhas emoções e as dos outros, eu consigo lidar melhor com a tomada de decisão, ao invés de ser refém das minhas emoções e muitas vezes ter comportamentos que não me levam ao objetivo que eu quero. Saindo, então, da Clay Hertz, depois de 6 anos, eu abri, então, a minha consultoria, que se chama Com Propósito. A gente trabalha muito com o desenvolvimento do propósito das organizações e também com o desenvolvimento de gestores, equipes e sucessão de empresas familiares. Acabei me apresentando e introduzindo um pouquinho também do nosso conceito de inteligência emocional. Sensacional. E por que cada vez mais importante, eu até comecei a falar sobre isso um pouquinho ali no começo, mas por que cada vez mais importante a gente olhar para esse tema da inteligência emocional e desenvolver a nossa própria? Então, a gente vive num mundo de montanha-russa emocional o tempo inteiro, né? Ontem eu tô bem, agora tô mal, e tá tudo bem. A questão toda, eu acredito que a gente tem sido bombardeado de que existe uma vida em que tudo é um equilíbrio só, em que tu vai ser feliz o tempo inteiro, a felicidade tóxica, né? Uhum. Em que tudo vai dar certo, e que, bom, então eu vou fazer aquele curso, eu vou ser promovida, que eu vou trocar de empresa e vai ser maravilhoso, e que o meu gestor vai ser uma pessoa que vai me compreender um monte, porque afinal de contas ele tá fazendo um curso de programa de desenvolvimento de líderes e de coaching, e não sei o quê. E não vai ser. Essa perfeição, ela é divina, ela não é humana. Todo humano erra, todo humano falha. E então a gente, em primeiro lugar, ter essa aceitação consigo, esse autocuidado de se perdoar. Né? A culpa pode ser do outro, mas o perdão é sempre meu. E antes de eu perdoar o outro, eu estou disposto a me perdoar pelas minhas falhas, pelas minhas dificuldades, pelo meu erro. O quanto também a gente se culpa, né, no nosso dia a dia. Com uma exigência cada vez maior, com essa nossa necessidade de darmos conta e sermos cada vez melhores. Tem um livro que eu recomendo para quem gosta de leitura mais filosófica, que se chama Sociedade do Cansaço. Ele é do Han, o Han é um filósofo coreano, e ele fala que a gente, nesse afã de querer dar conta de tudo, a gente nunca está satisfeito, e isso vai nos gerando uma ansiedade cada vez maior, que é a doença mental, o transtorno mental mais comum na nossa sociedade atual é a ansiedade. E depois, na sequência, vem a depressão. Quando eu me dou conta que eu não vou dar conta de tudo que eu tô me esforçando ao máximo, com o meu corpo maravilhoso, sendo uma mãe maravilhosa, tendo os filhos maravilhosos, tendo um trabalho maravilhoso, tendo um casamento maravilhoso, eu entro em depressão. Então, essas são as doenças que hoje, os transtornos mentais que hoje a gente está tendo uma maior quantidade de pessoas, muito em função dessa idealização, né, de uma possibilidade de vida que não existe. Eu vou errar, vai ser difícil, vai ter um momento que eu vou sem querer brigar com o filho, que eu vou discutir com o marido, que daqui a pouco o meu gestor vai me dar um feedback que eu não vou entender, por melhor que ele seja. Então, a gente ter essa plasticidade emocional é muito importante. A inteligência emocional, por que ela está sendo mais exigida nesse momento? Porque a gente está o tempo inteiro vivendo novas situações. Toda vez que a gente tem que aprender algo novo, a gente sai do piloto automático.
Quando eu saio do piloto automático, o meu cérebro precisa criar novas sinapses, ele precisa aprender algo novo. E isso nos consome glicose. E isso faz que a gente se sinta um pouquinho mais cansado. Então, isso também muitas vezes diminui a nossa paciência, a nossa tolerância com o outro, inclusive consigo mesmo, né? Então, nesse momento de muito aprendizado, nesse momento em que cada dia tem sido um dia diferente, a inteligência emocional, ela vem nos apoiar, ela vem ser a nossa resiliência, né? Aquela mola que nos ajuda a amortecer um pouco aquele tombo sem perder a nossa essência para depois voltar a ser quem nós somos. A pandemia obrigou quem ainda não estava olhando para isso, a olhar para isso, né? As empresas, enfim. O que tu pode falar sobre isso, assim? Agora, há 2 anos e meio do início, praticamente. Quando aconteceu a pandemia, eu estava em casa, a gente estava com uma reunião com vários consultores e a gente passou aquela manhã inteira do dia 23 de março só respondendo mensagem de cancela, troca as datas das agendas, né? Aí eu fui para fazer... Detalhe que, não sei como é que foi para ti, mas ali no início era 30 dias sem viagens, né? Sim. A orientação inicial. A vida toda. Aí eu fiz as malas com os meus filhos e meu marido e fui para a fazenda dos meus pais e por lá eu fiquei 3 meses praticamente com nada de trabalho. Eu dizia, meu Deus do céu, minha consultoria acabou, né? Porque como é que eu vou estar trabalhando? Ninguém mais vai querer treinamento, ninguém mais vai querer palestra online. Que palestra online isso existe? Que coisa é essa? Aí lembra que eu falei da formação? Por sinal, gente, a próxima formação começa agora em agosto, viu? E vale a pena. Aí a gente tinha a formação, eu digo, gente, o que eu posso fazer nesse momento que tá todo mundo estressado, as famílias dentro de casa? Eu tava num lugar muito privilegiado com espaço para meus filhos correrem, mas não era a realidade das pessoas, né? A gente de uma hora para outra ficar socado dentro de casa, onde a gente nunca ficava em casa, eu nem lembro de como é que é o dia dentro da minha casa, só num dia de semana, a gente só sabia disso no final de semana, como é que bate o sol, como é que é uma segunda-feira às 3 da tarde estar em casa tomando um chá, eu não lembro disso na minha casa. Então, as pessoas, né, tiveram que ficar nisso e veio as brigas, a dificuldade de lidar com isso tudo, as crianças, o homeschooling. O próprio medo da doença, né, e do desconhecido. Exato. O homeschooling, esse medo, tudo, como é que vai dar conta? E aí eu digo, não, eu vou pegar a nossa formação e vou, então, criar uma palestra que foi meu primeiro produto durante a pandemia, que foi a palestra Galera, Como Vão Suas Emoções. E essa palestra eu comecei a oferecer durante no início da pandemia para alguns clientes meus. Retomei na cortesia mesmo, porque naquele então a gente não sabia nem como precificar isso. E foi uma aceitação incrível, sabe? Então eu passei 2020 só fazendo palestra de inteligência emocional e fiz muita palestra. Foi muito bom e foi o que me sustentou em 2020. Aí, 2021 mudou um pouquinho. Da inteligência emocional, a gente veio para a saúde mental. Né? Começou a se falar muito do adoecimento mental, né? Exato. A gente começou a perder aquela gordurinha que a gente tinha de saúde mental, né? Para conseguir lidar com aquela situação. E aí, a gente teve muito esse aumento do burnout, a gente teve o aumento da depressão, da ansiedade e não vou dizer pela primeira vez, mas o assunto de saúde mental começou a vir à tona dentro das organizações e não era pela base da pirâmide, era pelo topo da pirâmide. Várias reuniões nós tivemos com diretores, com presidentes que... Olha, Helena, eu quero te dizer uma coisa. Eu estou passando por um momento muito difícil. E se eu, com todos os recursos que eu tenho, estou assim, o que dirá o meu auxiliar de produção? O que dirá o meu analista? O que dirá os meus gestores que estão tendo que lidar com isso tudo? Então, a gente teve o privilégio de poder estar ajudando as empresas, criando, inclusive, programas de saúde mental, através de palestras, através de vídeos pequenos, de podcasts junto com o setor de endomarketing e de RH, ajudando através de ferramentas essas pessoas, porque a inteligência emocional, a inteligência emocional e a psicologia positiva são os ramos da psicologia que olham a saúde. Uhum. Então a gente reconhece as emoções e a gente não olha tanto para a doença como é a área clínica, né? Só que nesse momento a gente já estava, não era mais tanto a saúde que estava, era a doença batendo na porta. Então o meu lado psicóloga veio com bastante força e foi muito importante, assim, estar em várias empresas, poder apoiar esses gestores, porque a gente oferece ferramenta. Eu acho que isso que é importante a gente colocar a metodologia de inteligência emocional, a
psicologia positiva, elas são cognitivas. A gente acredita que a soft skill de inteligência emocional pode ser desenvolvida nas pessoas. E tem ferramentas que nos ajudam nisso. Eu ia te perguntar como que se desenvolve. Isso. Então, assim, o Antônio Damasio é um médico neurocientista português e ele fala das 6 emoções primárias. As emoções primárias, elas são as emoções comuns a todos os seres humanos no planeta Terra e também nos primatas. Por isso que elas são primárias, porque elas também se cruzam entre si e dão os filhinhos de outras emoções. Então, o medo é uma emoção primária e ele nos pede proteção. No momento que eu consigo, em primeiro lugar, reconhecer a emoção que eu tenho e o que ela pede, a gente já começa a poder modelar melhor o nosso comportamento. Tu dissesse, né, que quando surgiu a pandemia as pessoas estavam com medo. Como é que é uma criança com medo? Ela se esconde, ela pede colo, ela não quer que ninguém veja, né? Ela fica arredia. Então, o medo, ele pede proteção. As pessoas dentro das organizações com medo, elas não conseguem dar o seu melhor. A gente aqui tá com vocês que é uma startup que trabalha com inovação, que trabalha com solução. Então, a gente precisa que as pessoas contribuem, colaborem, venham, errem, acertem. Uma organização que as pessoas têm medo e que querem se proteger, a gente não tem essa cultura da inovação. A gente tem a cultura do silêncio, na qual, ao invés de eu poder sugerir, de eu poder ir além, de eu poder dizer assim, olha, Cris, tem uma outra forma que daqui a pouco a gente pode fazer o nosso podcast que vai ser bem melhor. Eu não te falo isso, porque eu digo, não, daqui a pouco a Cris vai achar que eu sou metida, vai achar que eu tô... Não, vou me recolhendo. Então, a gente tem que trabalhar esse medo dentro das organizações para que ele venha para que ele não seja algo que nos impeça a trabalhar a questão da inovação e da solução. O Google trabalhou muito a questão da segurança psicológica dentro da organização, justamente porque eles queriam ser ainda mais inovadores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a questão da segurança psicológica, vejam o projeto Aristóteles, que foi todo esse programa que o Google fez, no qual ele reforçou a importância da segurança psicológica e da diminuição do medo para que a gente consiga poder ser mais criativo e inovador. Então, a gente falou que o medo pede proteção. Depois a gente tem a alegria. A alegria, ela é muito amiga do Covid. Quando a gente está feliz, a gente quer aglomeração, a gente quer estar junto, e inclusive reprodução, né? Então, o que é importante a gente saber quando a gente está alegre? A gente tem muita dificuldade de focar no erro quando a gente está alegre. A gente é mais superficial, a gente acredita que vai dar conta de tudo, a gente se compromete, inclusive, muitas vezes, com coisas que a gente depois, meu Deus do céu, como que eu fui dizer que eu ia entregar algo que eu não consegui mensurar, né? Então, a alegria, ela é uma energia muito forte, ela busca essa troca entre pessoas, a gente quer contar, a gente quer contagiar, a gente quer estar junto. Então, esse é o pedido que a alegria nos faz. A raiva, ela é uma emoção que pede destruição da pessoa ou do objeto que nos fez mal. E como eu falei para vocês, as emoções primárias são comuns a todos os seres humanos, dentro das organizações também, né? Então, se eu tenho um gestor que me desperta a raiva, se eu tenho um colega que, às vezes eu tenho vontade de ir lá e dar um soco nele, o quanto isso pode ser destrutivo para a organização, né? Então, como que a gente pode lidar, com que ferramentas que a gente pode trabalhar para minimizar essa raiva? Por incrível que pareça, a respiração, ela é mágica. Então, no momento de raiva, naquele momento que a gente está assim, quase que rosnando, respira. Né? Se daqui a pouco eu não me sinto confortável nesse local para fazer isso, que eu vá até o banheiro, que eu possa me reorganizar internamente. Outra ferramenta que a gente sugere sempre é escrever. No momento que eu escrevo, eu trago a minha emoção para a razão. Então, listar o que está te incomodando. Consegue organizar esses sentimentos, né? Exatamente, né? Botar tudo que eu quero chamar a pessoa disso, daquilo, escreve tudo. Ou escreve um e-mail, só não coloca pro destinatário o nome da pessoa. Porque vá aqui, né? Rola um enter ali. Rola um enter, um ato falho, e esse e-mail acaba sendo enviado. Então, isso é importante. Outra coisa que eu tenho sugerido muito para as pessoas é um grupo no WhatsApp consigo mesmo. Tu tem um grupo no WhatsApp contigo? Não. Cris, tu tá perdendo... Vou ter que adotar aí. Uma oportunidade maravilhosa. Nessa ansiedade toda que a gente recebe um monte de link de vídeo maravilhoso, de texto e não sei o que, a gente às vezes fica, ai, mas o que eu faço com isso? Manda pro teu grupinho contigo mesma, tá? E inclusive esse grupo também pode ser usado para mandar aquele áudio que eu queria mandar para aquela pessoa, sabe? Que eu tô por aqui...
Manda no WhatsApp pra ti mesma. Depois tu pega, tu escuta, tu vê, tu percebe a agressividade que tinha na tua voz, a velocidade com que tu tava falando, a altura e a frequência com que tá vindo, que tudo isso vem numa raiva, né? Numa raiva a gente fala mais alto, a gente fala mais rápido, e a outra pessoa, às vezes eu digo, meu Deus, por que eu fui fazer tudo isso? Não era o que eu queria ter falado. Então, naquele momento de raiva, bota pra fora, bota no grupinho pra ti mesmo, que isso também ajuda a gente a lidar. E a raiva, ela é uma emoção que ela nos coloca para ação. Então, a raiva, num nível muito alto, ela pede essa destruição, mas a raiva, num nível menor, ela nos ajuda a realizar coisas. Tu achou que eu não ia conseguir? Olha eu aqui, né? Então, ela tem essa condição de nos fazer ir além. Então, a gente já falou de medo, alegria, raiva. Agora, a gente vai falar de T, tristeza. A tristeza é uma emoção com uma energia muito baixa e a tristeza nos pede reintegração, porque a gente perdeu algo ou alguém que era muito importante para nós. E aí não nos cabe julgar por que a outra pessoa está triste. O importante é que para ela perdeu alguma coisa, que pode ser o emprego, pode ser um parente, pode ser aquela xícara que a bisavó deixou para ela um dia de herança. Não interessa, ela perdeu algo que era importante e a tristeza, ela pede um tempo de reintegração, de uma organização interna. E às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que são super simpáticas. E qual a diferença da simpatia para a empatia? Na simpatia, eu te dou o que eu tenho, independente de saber se é o que tu precisa ou não. Isso é legal. Vamos lá, tá triste? Levanta, vamos pro shopping comigo, vamos dar uma voltinha. O que pode ser invasivo, inclusive. Exatamente. Então, o convite que fica quando a gente tá perto de alguém que não tá legal, que tá triste, Cris, pra gente não ser invasivo, é dizer, olha, eu tô percebendo que tu não tá legal hoje, ou eu tô percebendo que tu tá diferente. No que eu posso te ajudar? Ou, conta comigo, eu tô aqui pro que tu precisares. E talvez a pessoa nos diga, eu preciso ir pro shopping, cansei de ficar aqui curtindo essa fossa. Ou talvez a pessoa nos diga, ai, fica do meu lado, ou eu quero ficar sozinho. Enfim, e nos cabe respeitar, porque é um período dela de reintegração. Então, a gente está formando martas, não sei se vocês viram, mas M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e o A de aversão. A aversão é aquelas pessoas ou aquelas situações que eu quero distância. Aquela pessoa que me faz meio mal, sabe? Aquela pessoa que não desce aqui na nossa garganta, pois é. Então, também dentro da organização, a gente não tá para amar as pessoas. A gente tá para fazer uma produção e o trabalho tem 3 importantes pilares dentro da vida da pessoa, né? O pilar financeiro, que é nos ajudar a pagar o boleto, afinal de contas todo mundo tem boleto para pagar, né? O pilar psicológico, que é a gente se sentir importante para o mundo, entregando algo para a sociedade, e o pilar social, que é onde eu me relaciono com as pessoas. Então, esses são os 3 pilares no qual o trabalho é importante, né? Financeiro, social e psicológico. Então, eu não estou no trabalho ali para amar. Eu estou no trabalho para cumprir isso aí que para mim é importante. Então, quando eu tenho aversão a alguém e eu me distancio dessa pessoa, que talvez seja o meu chefe, que talvez seja um colega meu, eu tenho uma perda de produtividade, eu tenho uma perda, inclusive, estratégica dentro do processo. Então, a aversão a gente precisa trabalhar buscando reconhecer o porquê que essa pessoa me gera aversão. Talvez tenha sido numa reunião que ela me respondeu alguma coisa meio torta. Mas quem nunca na vida não respondeu algo torto para alguém? Talvez tenha sido porque ela me lembra alguma pessoa que na minha adolescência me incomodou. Talvez, então, assim, ó, o diálogo é extremamente importante para situações de aversão a alguém, né? Que a gente possa conversar. E aí vem, de novo, a importância da gente poder reconhecer as nossas emoções. Porque senão eu acabo me distanciando dessa pessoa, né? Me prejudicando profissionalmente, porque eu acabo sendo refém de uma emoção e não o meu protagonista dentro do processo da nossa vida. E por último, S de surpresa. Então, a surpresa é a única emoção ambígua. Ela pode ser muito gostosa ou ela pode ser meio ruinzinha, né? Que é quando a surpresa, ela pede orientação. Quando surgiu o Covid na nossa vida, a gente diz, meu Deus do céu, uso máscara, não uso máscara, saio de casa, vai fechar colégio, me digam o que eu faço. Então, a surpresa, ela pede orientação. Então, cada vez que algo acontece que eu não estou imaginando, eu preciso que alguém me diga o que fazer, porque ela
ela tem esse pedido. Então, a gente agora fechamos o Martas, né, do Antônio Damasio, M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza, A de aversão e S de surpresa. Essas são as 6 emoções primárias, então, comuns a todas as pessoas, e elas começam a se cruzar entre si e dão esse leque de emoções aí, que dão essa cor na vida das pessoas, que elas são, né, cada pessoa tem as suas cores, a sua vibração, que é o cruzamento dessas emoções aí no nosso dia a dia, e todas nós temos todas elas, né? Quando eu coloco que a psicologia positiva e a inteligência emocional, elas olham o ser humano à luz da saúde, mas Helena, tristeza, tu estava falando que é da saúde? Sim, todo mundo tem que ficar triste. Né? Claro que qualquer uma dessas emoções primárias, quando elas se cristalizam e a gente perde a plasticidade emocional, aí talvez eu esteja caindo num transtorno mental, onde um medo cristalizado vira uma fobia, uma alegria intensa, demasiada e que se cristaliza num comportamento, ela pode ser uma mania, a alegria, desculpa, né? A tristeza numa intensidade, numa frequência, ela vira uma depressão, mas todos nós, de uma certa forma, transitamos e temos essas emoções habitando dentro do nosso comportamento, e isso é saudável. Existe alguma luz vermelha, algum ponto que a pessoa possa aprender a identificar quando que daqui a pouco ela está iniciando um processo de adoecimento? Alguns sim, outros não, né? A mania, por exemplo, que é essa alegria exagerada, e ela é muito reforçada na sociedade que a gente vive, né? Ser espontâneo, ser comunicativo. Então, muitas vezes, a gente não aciona. E lá, no Han, no livro dele, de Sociedade do Cansaço, ele fala que na abundância, o nosso sistema imunológico nunca é acionado. O que eu quero dizer com isso? Na natureza, na escassez de falta ou de alimento, a gente começa a ficar alerta. Enquanto eu tenho abundância de água e de alimento, eu fico tranquilo. Hoje, qual é a nossa abundância que a gente tem? É de demanda, de trabalho, de casa, de atividade. Então, tá bom. Quanto mais demanda eu tenho, melhor. Só que com isso eu esqueço de fazer um on e um off. Eu preciso desligar. Né? Qualquer máquina que tu colocares para trabalhar 7 dias, 24 horas por semana, 7 dias, 24 horas por dia, ela vai estragar. Né? Então, a gente está perdendo esse link, essa conexão conosco, porque a gente está nessa abundância de demanda em que a gente quer dar conta. E a gente não para poder reconhecer e ver como é que eu estou no momento. Então, sim, checks, né? A terapia, ela nos ajuda muito a poder identificar isso. O autoconhecimento, de saber quando que eu já estou passando do meu limiar. E aí, cada pessoa vai ter a tendência a algum tipo de comportamento, né? Uma vai ser mais pro lado da depressão, outro talvez mais pra mania, outro mais pra fobia, enfim, né? Acho que também vem do autoconhecimento de, bom, eu tô tão exagerado em alguma coisa que eu tenho que daí começar a estar atenta. É que nem, talvez, o aumento do peso, né? A gente tem que estar o tempo inteiro sendo vigilante. O Papa Francisco, ele fala que nós temos que ser eternamente vigilantes com a nossa fé. E eu acredito que a gente tem que ser eternamente vigilante com aquilo que faz sentido para nós, porque a vida o tempo inteiro nos convida a abrir mão das coisas que são importantes para nós, para darmos contas de outras coisas. E se eu for dar conta de tudo, eu não vou dar conta de nada. Então, onde é que está o meu foco? No que eu estou sendo vigilante para que eu vá em direção àquilo que eu quero? E é no presente que eu vou em direção ao meu futuro. As pessoas, às vezes, ficam muito ansiosas para esse futuro que querem e começam a se projetar muito no futuro e se esquecem que é no aqui e no agora que a gente pode se aproximar de onde a gente quer, né? Não é lá, é aqui. Né? Quando eu estou aqui contigo fazendo esse nosso podcast, esse é o momento mais importante que eu tenho nessa vida, porque é onde eu estou. Não adianta eu ficar pensando no cliente que eu deveria estar atendendo, no telefone que tocou, no meu filho que está na escola. Não, é aqui e agora. E trabalhar essa presença também é um processo de aprendizado. Eu tinha um diretor, na minha época que eu viajava muito, e ele me dizia assim: Helena, tu é muito cara para estar em São Paulo resolvendo o problema de Porto Alegre, ou estar em Porto Alegre resolvendo o problema de São Paulo. Muito bom. Então, tu tem que resolver o problema da cidade que tu tá. E é isso, né? Às vezes a gente tá num lugar e tá imaginando no outro, daí tu nunca tá onde tu tá. Que triste. E lembra, cansativo, gente... né? Cansativo. E foguete pode não dar ré, porque agora tá na moda, né? Foguete não dá ré, vai lá, não sei o que. Gente, foguete não dá ré, mas foguete
troca a rota. Foguete, para chegar lá, ele vai se despindo de coisas que não fazem mais sentido para ele. Né? O foguete ele não sai da Terra e não chega em órbita exatamente da mesma forma. Ele vai se transformando ao longo do processo. E às vezes dá errado e o foguete explode. Tá? Por isso eu acho que tem mais foguete que dá errado do que dá certo. Então essa história de que foguete não dá ré, vai lá, não te arrepende. Não, calma. Para, a gente sempre pode recomeçar. Lá em casa, aí tem outra técnica, que daí é a Helena mesmo. Lá em casa, quando eu e meu marido, a gente começa a se estressar muito e dá um estresse, a gente se olha e diz assim, vamos recomeçar. Aí a gente respira e talvez para quem nunca tenha feito isso pode soar assim primário. Ai, que ridículo. Mas dá certo. Sabe que dá? Diz assim, olha, vamos recomeçar que a gente tá passando do limite, não tá legal. Né? Então, fica aí uma dica. E a questão da respiração, só para eu me lembrei de uma outra coisa agora do meu filho, o João, de 6 anos, quando ele tinha uns 3, eu comecei a ensinar para ele, para quando ele estava chorando, ele respirar, ele poder se acalmar, porque a respiração acalma, né? E algumas vezes ele olhava para mim e dizia assim, mamãe, chorando. Eu não vou respirar, porque eu quero chorar, né? Então, assim, ele já estava se dando conta que quando ele respirava, aquela ansiedade, aquela angústia minimizava. E tinha momentos que ele queria chorar e tá tudo bem. Tava protestando, afinal de contas, né? Me deixa, quero chorar. Vou tomar meu mate aqui. Claro, fica bem à vontade. E eu te fiz essa pergunta com relação à questão do adoecimento, porque... Como tu mesma comentaste, as empresas começaram a falar muito de saúde mental nos últimos tempos, sim, assim, mas eu me pergunto até que ponto está se olhando pro adoecimento, entende? E está se trazendo recursos para essas pessoas. O que tu enxerga que as empresas ainda podem evoluir nesse sentido? Eu sou uma defensora muito forte das empresas. E eu vejo muitas empresas oferecendo ferramentas e os colaboradores não indo. Sabe? Então, empresas buscando parcerias com institutos de psicologia para oferecer terapia e as pessoas não aproveitam. Empresas oferecendo palestras sobre saúde mental, sobre como identificar quando a gente está ficando mal e as pessoas não vão. Então, eu acho que tem um movimento das empresas buscando apoiar os seus colaboradores, não vou dizer todas, tá? Porque a gente sabe... a gente não consegue generalizar. Que a gente vive uma realidade no nosso país super extremada. A gente tem empresas super de ponta que estão dando um monte de ferramentas e outras que os coitados não conseguem nem pagar o imposto, né? Então, estas que estão oferecendo, a gente percebe que nem sempre os colaboradores estão aproveitando. Por que não aproveitam? Porque eles também estão com tanta coisa para dar conta. Eu acho que se o que a gente pudesse fazer era diminuir um pouquinho a pressão, né, para que a gente desse conta de tantos projetos. Mas eu vejo que as empresas sim estão preocupadas, ao menos a quantidade de aumento que a gente teve de programas de saúde mental, de programas internos de inteligência emocional, foi muito grande. Principalmente o ano passado, assim, a saúde mental veio com uma intensidade muito grande. E como eu te disse, não é da base da pirâmide, é dos caras que realmente estão preocupando. Por quê? Quando a gente tem uma questão de saúde mental instalada dentro da organização, esse colaborador vai produzir menos, né? Ele não vai tá com a sua autoestima preservada. E aí eu realmente consigo, não tenho energia para produzir, eu não tenho energia para conseguir estar dando o meu melhor. Então, isso acaba prejudicando a organização, prejudicando o nosso resultado. Então, quando eu tenho uma empresa que tem essa consciência de que quanto melhor eu tiver a minha equipe, mais produtiva e mais feliz eles vão estar, a gente consegue que a engrenagem ande de uma forma muito melhor. Então, formas que as empresas têm de poder apoiar, né? Tem várias associações e institutos de psicologia que oferecem a questão de atendimento psicológico subsidiado, as questões de levar ferramentas, palestras, cursos para os gestores, para que eles possam lidar melhor com as suas equipes, trazer... Inclusive, fazer a gestão melhor dessas tarefas que estão sobrecarregando as pessoas. E dar espaço psicológico para as pessoas dizerem também para o seu gestor, olha, eu já estou lotado,
tô atoladinha, tu vai me dar mais uma coisa, né? Só que eu preciso ter segurança psicológica com o meu gestor para dizer, cara, lotou, né? E aí o quanto também vem o endomarketing nos reforçando com peças, com uma comunicação assertiva, de como eu posso, como pessoa, me identificar que eu já não tô legal, quais são os comportamentos que eu posso fazer para estar bem. Exemplo, exercício físico, cuidar da alimentação, ter um horário bom para dormir, a gente saber dizer não, né? Uhum. E que não é porque eu não gosto de ti, é porque realmente nesse momento agora eu não consigo te atender e tu merece toda a minha atenção. Então, que horas a gente pode falar amanhã ou talvez semana que vem? E isso não é que eu não gosto de ti, Cris. É que para eu dar a atenção que tu merece, eu preciso, né, trabalhar um pouco mais. Outra coisa, a gente trabalhar um tempo, um intervalo entre uma reunião e outra, e isso no online foi, acho que uma das únicas... Eu adorei trabalhar no online e me senti muito produtiva. Mas acho que uma das coisas que não foi legal foi que a gente fez muito assim, uma reunião em cima da outra. No presencial, a gente saía para tomar um cafezinho, conversava com alguém, dava aquela desligadinha e voltava para um outro assunto. No online, tu aperta um botão, sai de um assunto falando sobre faturamento, entra no outro assunto falando sobre burnout. Oi? Quem nunca levou o notebook junto pro banheiro, né? Exato, e apaga, né? E fecha a câmera, Fecha e apaga o microfone. E tá lá num momento super... Se nesse momento super íntimo tu não puder estar sozinho, pelo amor de Deus, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Não, e aí tem outra coisa, as pessoas respondem o WhatsApp no banheiro e dá eco. E ainda dá gente, não faz isso. O outro vê que tu tá no banheiro, né? Não fica elegante. Não fica uma coisa elegante, fica uma coisa meio mais ou menos. Mas aí eu acho que não tem essa autoconsciência de entender que se precisa buscar uma terapia, buscar um aconselhamento, observar a própria saúde, né? E tu achas que ainda tem, daqui a pouco, receio das pessoas de procurarem os serviços oferecidos pelas empresas por conta de preconceitos que já existiram de uma maneira mais forte, né? Sim. A geração mais nova, não. A geração mais nova, ela aceita, ela se assume que faz terapia. É moderno fazer terapia. Tu faz terapia? Tu não faz? Como tu não faz terapia? Todo mundo faz, né? Então, essa geração mais jovem, ela leva com mais leveza as suas fragilidades. A geração já dos 35 em diante, dos 40 em diante, é uma geração que, sim, tem mais vergonha, até porque os transtornos mentais, eles... foram lidados por muito tempo como algo feio, como a pessoa não tá depressiva, na real ela não tem vontade de trabalhar, né? Vamos lá. E a pessoa com depressão, ela não tem força, não é que ela não quer, ela tem como uma pedra em cima dela. Tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que a questão de que era louco, o próprio hospício, as doenças mentais sempre foram muito vistas como esse extremo, né? Marginalizado, exatamente. Então, sim, eu vejo como muito preconceito ainda. E como contar para o meu gestor que eu estou tomando um antidepressivo? E como eu contar para o meu gestor que eu estou passando por um momento de burnout? E como que a empresa vai aceitar isso, né? Então, isso tudo são situações que a gente precisa preparar os gestores para como lidar com essa situação. Que não é com o julgamento que a gente vai ajudar o nosso colaborador a sair dessa. É sim perguntando, ok, e no que eu posso te ajudar? E no que nós juntos podemos caminhar, em que direção para poder ficar melhor para ti. E às vezes é por uma semana, gente, assim, são coisas simples, é por uma semana a gente tirar aquele pé do acelerador, por uma semana daqui a pouco trabalhar um turno, não é pro resto da vida, é por um tempo a gente conseguir se organizar. E quando eu fiz um curso em Harvard de negociação pela consultoria CMI Intercer, uma das coisas que mais foi reforçado, embora o curso fosse de negociação, o que eu mais vi lá foi inteligência emocional. Eles diziam muito que a gente só sabe do outro o que o outro nos permite saber. Então, eu como gestor só sei do meu colaborador aquilo que ele me permite saber. O resto é inferência, é achômetro, é chute, é fofoca. Nesse momento em que as pessoas estão muito no home office ainda, ou estão no presencial, mas tendo que lidar com algumas mudanças de comportamento, com várias perdas nessa jornada toda, eu só sei do outro que o outro me permite saber. Então, quanto melhor for o meu relacionamento e a minha comunicação com a minha equipe, maior vai ser a confiança neles para poderem me abrir um momento difícil que estão passando.
Então, a inteligência emocional, ela nos oportuniza isso também. E nas empresas familiares, nas famílias empresárias, da mesma forma, que é outro segmento que a gente trabalha muito. E a gente vê a questão de pai com filho, com filha, com, né, a questão de competição, o quanto também a inteligência emocional é necessária dentro de um processo de sucessão de uma família empresária. Tem se falado nos últimos tempos, assim, sobre a questão do salário emocional. Fala um pouquinho sobre isso para nós e que relação que isso tem com no caso, a inteligência emocional, porque as empresas são formadas por pessoas, obviamente, né? Isso. Então, dia 20 de outubro, a gente vai ter o nosso segundo Congresso Internacional de Inteligência Emocional, no qual a Helena Marujo, que é uma portuguesa que trabalha com salário mental lá em Portugal, estará conosco, e vocês são aí nossos convidados lá no link da minha bio, @HelenaBrochado_oficial. Vocês vão ter o link para inscrição no Congresso, e todo mundo que participar da formação ganha inscrição no Congresso, então já fica um link de uma coisa com a outra. Vocês vão poder saber dar mais sobre salário emocional. Então, se o trabalho, ele tem 3 pilares na minha vida, que é o financeiro, o social e o psicológico, o salário emocional é tudo o que não é o financeiro. É essa parte psicológica, é essa parte social. Então, reconhecer o funcionário, o colaborador, em tudo que ele tem contribuído para a nossa organização, é o que a gente fala desse salário emocional. É aquele agradecimento, é o reconhecimento, é o poder dizer assim, a gente só chegou aqui porque tu nos ajudou. Quando essa pessoa for promovida, que ela possa mensurar o que foi que ela tem contribuído para a organização. Né? Quando a gente entrega o PPLR, que essas pessoas entendam que esse PPLR tem a ver com o teu resultado, com o que tu entregou a mais para nós. O status, que é o sobrenome corporativo que essa empresa também nos dá. Né? Tudo que eu ganho que não tem a ver com grana, mas tem a ver com a minha satisfação. E que reverte para a organização em termos de engajamento. Então, cada empresa tem feito de uma forma, e eu acredito que não é só a empresa responsável pela geração do salário emocional, os gestores também, que são naquelas micro-relações do seu dia a dia com a sua equipe. A empresa, o endomarketing, o RH, faz as ações macros de salário emocional, só que é no dia a dia, nessa relação gestor e colaborador, que a gente de verdade reforça e multiplica esse salário emocional. Eu não me esqueço de uma vez que eu estava num treinamento e a gente estava fazendo um trabalho de reconhecimento entre os gestores, e um gerente que tinha sido transferido do Recife para Porto Alegre disse que precisava agradecer muito a diretora dele. E todo mundo disse, tá, mas tá puxando saco, o que é? Porque essa diretora estava na sala. E ele disse, não, é que quando eu cheguei em Porto Alegre, em cima da minha mesa estava escrito à mão uma carta dela, dizendo que eu podia contar com ela para o que fosse necessário, dentro de um caderninho, né? E no outro dia, essa diretora ligou para a esposa dele e convidou ele para ir para a academia. Então, assim, é mais do que eu dizer, conta comigo para o que tu precisar. É eu realmente mostrar através do meu comportamento que eu tô contigo, que eu tô te apoiando, né? Então, assim, o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. O teu comportamento tá coerente com a tua atitude? Então, o salário emocional, ele tem a ver com coerência, ele tem a ver com reconhecimento, ele tem a ver com te preocupar e conhecer o propósito daquela pessoa. Cada um da nossa equipe tem um porquê estar ali. Quem eu quero ser como profissional? Quem eu quero ser como colaborador? Quem eu quero ser como pessoa? Será que o meu gestor sabe disso e me ajuda e me apoia em direção a esse propósito, sem o julgamento, mas com aceitação? Vou dar mais um exemplo, não sei como é que a gente está de horário, mas agora eu me lembrei. Tranquilo ainda. De um outro treinamento que nós estávamos dando, e a gente estava falando da questão do julgamento, né? E tinha uma gestora que disse assim, vou contar para vocês, eu tenho uma funcionária, gente, que é macumbeira, e ela trabalhava num call center, e o horário dela era todos os dias à noite, e era, inclusive, na sexta-feira. E na determinada sexta-feira, era uma sexta-feira 13 de lua cheia. E a colaboradora chegou para ela dizendo que naquela determinada sexta-feira ela precisava dar folga. E a gestora disse, mas não posso dar folga, sexta-feira, é teu dia de trabalho, como é que vai ser? Ela disse, olha, ou tu me dá folga, eu não sei o que eu vou fazer, porque assim, tu sabe que eu tenho meus despachos, minhas coisas para fazer, né? É sexta-feira 13, lua cheia, eu preciso estar na praia. E eu vou estar na praia. Né? E talvez se eu vou botar o meu julgamento, eu digo, mas o que isso tem a ver com trabalho? Bom, daqui a pouco a pessoa vai botar um atestado, a pessoa vai faltar, ela vai dar o jeito dela.
E ela foi honesta nesse caso aí, né? Muito, com uma segurança psicológica grande para poder dizer isso. E aí a gestora, uma coisa que não custa nada, né? Ok, ajustou para um outro dia ela poder pagar esse banco, enfim. Então é isso, é a gente poder entender sem o julgamento de que se a pessoa é macumbeira e eu não sou, não é isso que tá em jogo. O que está em jogo é que para ela, aquela sexta-feira 13 de lua cheia era o momento mais importante que ela tinha para fazer o trabalho dela, né? Então, o quanto a gente tem gestores hoje preparados para baixar esse julgamento, aumentar a empatia para que isso retorne para nós como engajamento para a organização. Fica aí uma baita oportunidade de desenvolvimento dos gestores, então, de entenderem o seu papel, né, seus pequenas ações que vão culminar em salário emocional, né? Exatamente. Que legal. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a comunicação interna, o endomarketing, o papel nisso tudo, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais, assim, porque nessa tua última fala, Helena, tu trouxeste vários aspectos ali, quando a gente falou do salário emocional, que o endomarketing pode potencializar a questão do salário emocional e ajudar as pessoas a terem contato com informações que podem ajudá-las a fazer essa gestão, mas também fiquei pensando na questão do propósito, de conhecer suas metas, de saber para onde está indo, que é importante para a pessoa ter um bem-estar e um engajamento. Exato. Vou voltar lá para o projeto Aristóteles do Google. Tá. Então, o Google, ele queria saber por que dentro da organização e de uma mesma cultura Google tinham equipes e áreas muito mais inovadoras do que outras. Então, eles criaram o projeto Aristóteles, que é porque Aristóteles, né? Porque é o dono da frase que o todo é maior que a soma das partes. Que massa. Então, eles entendiam que o Google era maior do que a soma das partes, mas eu quero entender por que umas partes são diferentes das outras. Afinal de contas, a gente está dentro de uma mesma cultura. Então, eles definiram, em primeiro lugar, o que significa equipe, time para nós, Google. E para eles, o time, equipe, significa pessoas que estão engajadas em uma mesma causa e que sabem da interdependência que tem de uma para outra. Ou seja, para que eu consiga fazer o meu podcast da melhor forma possível, além de mim, além de ti, a gente tem toda uma equipe que as pessoas não estão vendo, mas que também estão nos apoiando, nos ajudando, e a gente confia e sabe que um depende do outro. Então, essa foi a definição de time lá para o Google. E aí, eles, então, fizeram mais de 100 grupos de pesquisa, misturando pessoas grupos tanto da área técnica como da área de vendas, e nesses grupos eles misturaram competências, então eles não tinham grupos com pessoas muito mais sêniores e outros grupos com pessoas muito mais júniores, não, eles se preocuparam em fazer grupos com competências similares para poderem depois haver a comparação. Aí eles viram que dentro dos itens que faziam esses grupos terem mais inovação e mais criatividade, maior solução nos problemas, em primeiro lugar veio a questão da segurança psicológica, que é eu poder questionar o status quo, eu poder ser quem eu sou, eu poder questionar o meu gestor, eu poder errar e aprender com o erro. Mas um dos outros itens era também a clareza da estrutura, a hierarquia. E eles não trazem essa hierarquia como comando e controle. Acho que isso é bem importante. Eles trazem isso como uma clareza de metas. O que é esperado de mim? Uhum. Qual é papéis, né? Exatamente. Qual é a minha entrega? O que eu preciso no final do dia te entregar? Né? Então, as empresas, às vezes, a gente chega e não tem nem organograma. Não tem descrição de cargo. Eu não sei o que é meu, não tem indicador. Aí fica difícil. Aquelas matrizes de delegação também, né? Isso é mais raro ainda. O que é importante, o que é urgente. Então, a gente poder ajudar essas organizações e esses gestores, né, a depois transferir para suas equipes com clareza qual que é o papel, o que eu espero de ti. Porque quando eu, colaborador, sei o que eu preciso entregar para o meu gestor e para a minha organização, o meu nível de engajamento e de preocupação com esse resultado aumenta muito. Agora, se eu não sei nem para que lado que eu tenho que ir, e que hoje é para cá, amanhã é para lá, ao bel prazer do vento, como é que a gente vai falar de estar motivado, de estar engajado, se hoje é aqui, amanhã é lá? Então, a gente também precisa estar atento a isso, né? Essa clareza das demandas. Então, é senso de propósito, organização, comunicação. São 5 itens
que esse projeto Aristóteles elencou, sendo que o principal foi a segurança psicológica, como a principal demanda para a gente conseguir empresas inovadoras e com a maior condição de solução de problemas. E pensando aqui na questão da saúde emocional, se a gente para pensar a maior influência que as empresas têm, né? A gente falou muito sobre o quanto a gente tem que se conhecer e buscar os recursos e tudo mais. Agora, pensando no papel da empresa, no bem-estar geral, mental, essa questão da segurança psicológica talvez deva ser uma prioridade. Sim. E a segurança psicológica, ela tem uma responsabilidade muito grande do gestor e também da equipe. Um livro que eu sugiro aqui para vocês é da Amy Edmondson, Organizações Sem Medo, né? Que ela traz muitas histórias de empresas que tinham problema de aproximação, de compreensão, de uma hierarquia muito grande, aonde isso dificultou a segurança psicológica e gerou problemas enormes para as organizações, né? Imagina uma auxiliar uma auxiliar dentro de um hospital que está prescrita, que tem que fazer um procedimento que elas veem que o paciente é alérgico àquele medicamento que o médico deixou prescrito. Se ela não tem segurança psicológica para ligar para esse médico e dizer, olha, doutor, eu estou vendo aqui que o senhor me indicou tal medicamento, mas esse paciente não pode, ela acaba administrando e fazendo o medicamento, sabendo que está errado, mas foi o doutor que mandou. E aí tem uma vida por detrás. Então, as empresas com segurança psicológica, elas erram mais do que as que não têm. Mas não é que elas errem mais, elas anotam mais os erros porque elas têm a certeza de que eu preciso anotar o erro para poder corrigir. Ao passo que as outras levantam o tapetinho, botam para baixo e foi o doutor, foi o chefe que mandou. Eu fui lá e fiz. Eu até achei que não era legal. Eu até achei que ia dar um probleminha. Mas, né? Me mandaram, então a pessoa se exime totalmente da sua responsabilidade, porque, né, se ele mandou, a responsabilidade é dele. E aí a gente tira o protagonismo das pessoas, a gente tira o brilho no olho, a gente tira a condição cognitiva de pensar e dá o seu melhor para a organização. Segurança psicológica é um tema que a gente trabalha muito nos programas de desenvolvimento de liderança da Com Propósito, e eu adoro esse tema, e realmente ele me intriga, porque eu acho que é tão simples a gente conseguir trabalhar com ele, mas a gente tem que estar muito atento e, de novo, vigilante com o nosso comportamento para conseguir ofertar para a nossa equipe essa condição, esse espaço de diálogo e de conversa. Porque daí a necessidade de iniciativas de correção, entre aspas, de suporte, de apoio para que esse colaborador podem ser até menores. Com certeza. Porque vai estar, né, a empresa em si vai estar causando menos o adoecimento. Que legal. Tu tens algumas dicas de filmes, livros, para quem quiser se aprofundar nesses assuntos? Acabei dizendo ao longo do alguns, tempo, né? Então, o Sociedade do Cansaço, do Han, esse Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, Jeito Harvard de Ser Feliz, filmes, eu acho que todos os filmes, eles sempre trazem uma conexão, se a gente olha com o olhar de querer enxergar isso, né? Mas agora eu me lembro do filme clássico que a gente sempre cita na Inteligência Emocional, que é o Divertidamente, e as pessoas não sabem da curadoria técnica que esse filme tem. Esse filme contou com Paul Ekman e com Antônio Damasio para ajudar a desenhar as imagens. Quando a gente vê a alegria amarela pulando, é porque ela é uma energia super alta, é uma emoção muito alta, com uma energia, né, constante. Quando a gente vê a azulzinha andando, é porque a azul ela tem uma energia mais baixa, ela fala mais devagar, que é a tristeza. Então, o filme, se a gente olhar ele não com aquela admiração infantil, que é bárbara, a gente também poder ver dessa forma, mas ele é um grande ensinamento, assim, ele nos proporciona um aprendizado gigante das nossas emoções. E agora me deu um branco de outros. Tem Daqui problema. a pouco vem. Mas lá no meu Instagram tem bastante. Toda semana eu sempre tô vendo um filme e eu sempre coloco entre sábado e domingo o filme que eu vi e por que eu achei legal e qual foi a conexão que eu fiz com ele. Então, via de regra, final de semana sempre tem dica lá no @HelenaBrochado_oficial. Que legal. E o que a gente não falou aqui sobre esse tema que tu gostaria de acrescentar? Eu acho que a gente poderia dar um pouquinho mais de espaço para as ações intencionais. No quanto no meu dia a dia eu coloco ações intencionais para o meu prazer, né? E aí eu falo do momento TPM, que não é tensão pré-menstrual, é tempo para mim.
a gente precisa ter tempo para si. É nesse momento que a nossa ansiedade baixa, nesse momento que a gente consegue regular a lenta, sabe? Então, qual é o teu tempo para ti? O que tu faz? E no nosso TPM também serve, o quanto de tempo eu tô tendo pro meu TPM já me serve como um alerta. O meu TPM da Helena é muito associado ao meu jardim. Eu tenho um jardim que eu amo de paixão. E quando ele começa a estar feio, eu já começo a me dar conta que o meu TPM está baixo, porque eu não estou me dedicando para as plantas e elas me entregam na mesma proporção que eu entrego para elas, né? Quanto mais amor eu dou... Agora acabou a bergamoteira. Gente, a minha bergamoteira estava linda esse ano, porque o ano passado eu adubei, eu limpei, eu conversei com ela, porque no ano passado ela não deu nada. Ela deu acho que umas 5 bergamotas esse ano, ela deu 60. Ela quebrou um galhozinho de tanto que ela produziu, querida, sabe? Então, assim, é o meu TPM, o tempo para mim, acho que é uma coisa que eu não falei. E essa intencionalidade, o que me faz bem? Quais são os meus hobbies? Quanto eu tenho dado de espaço para isso na minha vida? O quanto eu tenho tido relacionamentos interpessoais, que foi uma perda muito grande que o home office nos trouxe, né? Nós somos seres gregários, o ser humano se reconhece através do outro, a gente precisa dessa interação, a gente precisa do toque. Então, eu tô dando espaço para relacionamento interpessoal, eu tô cuidando do meu corpo, que é a casa que eu habito, isso também nos ajuda na inteligência emocional. Eu fumava e começou a chegar num momento que eu comecei a ficar incoerente entre a minha fala e o meu trabalho e esse ato. Digo, meu Deus do céu, tá vendo? Eu comecei a ter vergonha. Digo, tá, então se eu tô com vergonha, vamos tomar vergonha na cara, né? Não vamos ficar... Então, assim, né? Foi difícil. E eu até hoje sinto saudade, né? Mas, né? Então é uma ação intencional de, bom, vou ter que parar de fumar porque este hábito não está me levando pro futuro que eu quero. E é no presente, como eu falei, que eu realizo o futuro que eu quero. Então ele não vai me levar pro futuro que eu quero. Né? Então é ação intencional. O quanto hoje no meu dia a dia eu tô tendo ações, escolhas intencionais que me levam na direção daquilo que faz sentido para mim hoje e que vai me levar em direção daquilo que eu acredito. E como que a gente combate a culpa? Ó, vou te explicar por quê, tá? Tu falaste do momento pra si, tu falaste dos hobbies. Uhum. E eu digo isso porque eu sou o exemplo prático, né? Aprendi a fazer crochê na pandemia, no YouTube, sozinha. Adoro. E eu me cobro como, assim, eu não consigo começar e terminar uma peça nova por semana, como a fulana, ciclana, beltrana que eu vejo no Instagram, que provavelmente só fazem isso. Mas, assim, total de 0 pessoas no planeta me cobrando. Uhum. Só eu. Só tu. Porque, né, às vezes eu tô cansada, às vezes eu não tive energia pra pegar aquilo ali. Quer dizer, tu entende o que eu quero dizer? Eu consegui arranjar um hobby, eu consegui aprender. Tu começou a competir contigo com hobby. Eu fiz isso e parei de fazer tricô e crochê por causa disso. Eu me botava uma meta, eu digo, tem que fazer tantas linhas eu fazer ponto cruz, ou casa caiada, ou enfim. E eu digo, gente, não, eu entrava 1 da manhã, 2 da manhã, porque eu não tinha chegado na minha própria meta. Eu digo, não, que é isso, né? Daí eu parei como uma escolha intencional de uma coisa que eu gostava, mas não estava me fazendo bem, né? Eu realmente comecei a competir comigo mesma. Eu digo, não, para tudo que esse negócio não tá certo. Para trabalhar com a culpa, a gente tem o método CIA. Desenha 3 círculos, um bem grande, que é o que tem a ver com o teu controle. Controle é tudo que é responsabilidade tua. O do meio é a influência. Quem que eu preciso influenciar para que essa situação aconteça da melhor forma possível. E aceitar é aceitar que eu não dou conta de tudo, que tem coisas que fogem do meu controle, né, e da minha influência. Então, se a gente vai apresentar um projeto, eu posso listar o que é meu controle. E, gente, aqui a gente já vê bem a questão dos gestores comando-controle. Tem gestores que têm dificuldade de aceitar que nem tudo é dele, né? Porque bota tudo inclusive que é influência. Não, o controle é o que eu sou responsável por executar, que eu sou responsável por fazer. Influência são processos que eu preciso que outros façam, que outros realizem. Então, eu preciso influenciar pessoas e processos. E a inteligência, a comunicação interna nos ajuda através das ferramentas, da influência, da comunicação, né, do engajamento, que nem eu não vou conseguir dar conta de tudo. Eu preciso que outras pessoas contribuam com o meu processo. Então, se dentro desse projeto que eu estou apresentando, eu controlei tudo que eu deveria ter controlado e influenciei todos que eu deveria ter influenciado e, porventura, ele não foi aprovado,
essa culpa não é minha. É o dólar que subiu, é a guerra que... Enfim, o que estava na minha mão, eu consegui fazer. Então, aceita. E esse aceite, ele tem que ser genuíno e de carinho, consigo mesmo. Agora, se eu não controlei o que eu deveria ter controlado, porque eu me esqueci de ter enviado um material para alguém que era importante. Não fiz. Influenciar, eu não influenciei pessoas necessárias ou processos ou fornecedores. E deu errado, pega o teu chicotinho e fica com ele, porque essa culpa é muito tua. Então, eu gosto bastante do método CIA, porque ele nos liberta, né, de pegar uma culpa que não é nossa, porque no final do dia, por que deu errado? Daí as pessoas assim, Helena, mas tu tá influenciando as pessoas a não serem protagonistas? Muito antes, pelo contrário. O protagonista maduro, ele sabe que ele tem responsabilidade sobre os seus processos, mas que ele tem um limite. As pessoas querem ser promovidas, eu quero crescer de carreira. Bom, eu posso fazer tudo que depende de mim, mas tem um limite de orçamento da empresa, tem a questão de eu ser aprovado ou não no RH, tem uma questão do meu gestor poder ou não me liberar nesse momento. Então, por mais que eu tenha controlado o que é meu e influenciado as pessoas, talvez nesse momento a empresa não consiga fazer a minha promoção, e isso não é uma culpa minha. Eu estou fazendo o meu melhor. Aí eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho, que ele diz que a gente tem que viver a vida como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus, né? Então é a gente buscar essa responsabilidade para nós, mas com a consciência que nem tudo a gente vai conseguir dar conta. E com relação ao teu crochê, eu acho que a gente, de novo, né? Por que a gente se dá metas tão grandes? Eu acho que o que a gente tem que rever, talvez não precisa ser um comportamento tão, assim, intenso como eu tive, que foi parar de fazer por um tempo, e realmente faz tempo que eu não faço, e é algo bem gostoso. Outro dia minha sogra estava fazendo um crochê, pediu para eu ajudar um negócio, eu ajudei e ficou linda a almofada. Quando tu termina a peça, assim, é uma sensação incrível de ter feito algo com as mãos, né? É muito bom. Mas eu acho que não te exige tanto. Te permite não terminar tudo hoje. Não só no crochê, na vida. Na vida. Amanhã é outro dia. E a gente vai estar aqui. E a gente vai poder continuar. E que bom quando a gente tem energia para dar continuidade àquilo que a gente fez ontem. Mas não deu. E ok. A gente é humano. Sensacional. Uma conversa muito inspiradora, com muitas ideias aí pra gente estudar e se aprofundar. Queria te agradecer demais, Helena. Bom, eu que agradeço, né, pela Pix Media me convidar, por tu estar aqui comigo, Cris, com essa tua simpatia, com a gente se sentir tão acolhido nesse papo aqui, que a gente é uma mistura de bar, não é bar, mas a gente se sente assim, né? Num cafezinho, chimarrão. Um cafezinho, chimarrão muito gostoso. E, gente, tô à disposição aí para vocês, tá? Eu sou professora da PUC também, do pós-graduação, do PUC Online, então, se vocês quiserem, tem os nossos cursos lá. Tô à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo. Deixar os teus arrobas. Tá, então o arroba é Helena Brochado Oficial, arroba Você Com Propósito. No arroba Helena Brochado Oficial tem mais eu, né? E no Você Com Propósito é mais a questão da empresa. E a formação, então, em Inteligência Emocional, começando agora em agosto, e o Congresso Internacional de Inteligência Emocional, que vai acontecer no dia 20 de outubro, e a gente espera vocês. Ambos são online, as pessoas podem fazer da onde estiverem. Eu vou deixar nas minhas redes os links para o pessoal se inscrever. Obrigada. E onde que pega mais informações pode deixar. Obrigada, Helena. Bom. Gente, então essa foi a 20ª edição do podcast Endomarketing Brasil. Sigam as redes @endomarketingbrasil e @pix.media. Nos vemos na semana que vem. Até mais.